Boa noite a todos, que Jesus abençoe todos vocês, muita paz, que Jesus nos envolva com a sua luz, né? Sejam bem-vindos, um grande abraço. Vamos estudar, né, pessoal? Essa linda segunda-feira, noite de segunda-feira, dia 6 de março de 2023. Estamos na hora, né? 20 horas já. Vamos começar então, né? Fazendo a nossa prece, preparando o nosso ambiente, abrindo o nosso horizonte de estudos através da mudança vibratória, da preparação energética do nosso ambiente, a harmonização do nosso mundo interior e também do nosso mundo exterior. Senhor Jesus, querido amigo, irmão de todas as horas, mais uma vez, Senhor, estamos juntos, lembrando os teus ensinamentos, quando tu nos disseste, Senhor, que onde estivessem reunidas duas ou mais pessoas em teu nome, ali estarias no meio delas. Sabemos que estás conosco, sabemos que nos auxilias o tempo todo, através dos teus enviados, através dos espíritos amorosos, devotados, benfazejos, que nos trazem as boas intuições, os bons pensamentos, os bons sentimentos, as inspirações para os projetos de luz que todos nós empreendemos. Que nesta noite, Senhor, tenhamos a capacidade de discernir sobre os teus ensinos, discernir sobre as perguntas de Allan Kardec e as respostas dos amigos espirituais, para acolhermos a sabedoria, para aprendermos com as vozes do além, para transformarmos a nossa vida num cântico de amor e de paz, de fé e de luz. Abençoa, Senhor, todos os lares, abençoa todos os encarnados, mas também todos aqueles que estão na vida espiritual, sedentos de paz, sedentos de amor, de orientação, de reconforto. E abençoa todos aqueles que estão com os nomes inscritos na área de texto, que todos sejam amparados e visitados pelos visitadores do plano maior. Muito obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos novamente. Satisfação estar com vocês. Vamos iniciar, né? Mais uma noite de estudos. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Xavier de Camargo. Falo aqui de Campina Grande, na Paraíba, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos aqui todas as noites, né? De segunda, terça, quinta e sexta, às 20 horas. Então, segunda, terça, quinta e sexta, às 20 horas. E na quarta-feira, a gente está às 9 horas da manhã, também fazendo um estudo, tá bom? Então, quem quiser participar, será sempre bem-vindo. Nós estamos realizando todas as segundas-feiras o estudo do Livro dos Espíritos, que é uma obra básica, né? Obra inicial do Espiritismo. Uma obra de Allan Kardec, através das perguntas que ele fez, né, para os espíritos, e os espíritos foram respondendo, né, semanalmente. Allan Kardec ia formulando questões e os espíritos respondendo, e nós temos aqui a obra inicial da doutrina espírita, né? Então, nós estamos na pergunta, na questão 566A, das ocupações e missões dos espíritos, da parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos, capítulo 10, das ocupações e missões dos espíritos, tá? Então, vamos lá, vamos para a pergunta 566A. Porque na pergunta anterior, essa aqui é uma subpergunta, né, da 566. Na pergunta anterior,
Allan Kardec fala se os espíritos se interessam pelas artes, né? Que nós encarnados fazemos, né? Nós produzimos aqui. E aí os espíritos responderam que sim, né? Mas principalmente aquelas, né, que têm um caráter mais elevado, né? Que tem a ver com o que eles querem para nós em termos de produção artística, né? Então, os espíritos elevados, eles buscam em nós e nas nossas obras aquilo que se aproveite, vamos dizer assim, né? Aguardando e trabalhando para que nós, com o tempo, transformemos as nossas obras em algo cada vez melhor, né? Deixa eu só ajustar aqui uma coisinha. Pronto. Então vamos lá, vamos para a próxima pergunta então, que é uma subpergunta, né? Concebemos que que seja assim em se tratando de espíritos muito adiantados. Referimos-nos, porém, a espíritos mais vulgares, que ainda se não elevaram acima das ideias terrenas, né? Quer dizer, nós entendemos isso que vocês falaram, né? Vocês, os espíritos, né? Nós entendemos isso é, em se tratando de espíritos adiantados, espíritos elevados, mas nós estamos nos referindo, porém, a espíritos mais vulgares, espíritos mais comuns, né? Não de um nível lá top, né? Que ainda não se elevaram acima das ideias terrenas. Quer dizer, esses espíritos, eles têm algum envolvimento, né? Eles se interessam pelas nossas expressões artísticas, vamos dizer assim, né? Com relação a esses, resposta dos espíritos aqui, o caso é diferente. Mais restrito é o ponto de vista de onde observam as coisas. Podem, portanto, admirar o que vos cause admiração. Né? Quer dizer, com relação a esses, a situação é diferente. Né? Por quê? Porque eles têm um ponto de vista mais restrito, né? Do modo como eles observam as coisas, de onde eles observam as coisas. Né? Então, assim, espíritos menos elevados vão guardar uma identidade, uma sintonia, uma simpatia maior com os nossos gostos aqui na Terra, né? Uma similaridade, né? Eles vão admirar coisas que nós também admiramos. Eles vão gostar de coisas que nós também gostamos. Vai haver uma sintonia aí entre os espíritos mais vulgares e entre as nossas produções também mais vulgares. Né? Certo? Faz sentido, né? Até porque quem são os espíritos, né? Os espíritos não são ninguém mais, ninguém menos do que os encarnados que desencarnam, né? Nos seres humanos que vão morrendo, né? Eles vão formando, né, o quadro de espíritos que estão em torno de nós aí, né? Ok? Então, os espíritos nada mais são do que os homens que morrem, né? Que desencarnam. Então, se nós temos certo gosto aqui para algumas artes, né? Um gosto duvidoso, vamos dizer assim, né? Para dizer para ser bastante sutil, né? Chegando no plano espiritual inferior, onde estão os espíritos mais vulgares, eles vão continuar gostando das mesmas coisas, né? Porque continuam sendo as mesmas pessoas, com os mesmos gostos, né? A não ser que eles comecem a mudar, a melhorar, ser socorrido, vai para um lugar melhor, uma região melhor, né? Porque tem uma condição melhor que vai se elevando, aí vai mudando, inclusive as concepções artísticas, os gostos. Né? Até os gostos ele muda conforme a nossa elevação. Quanto menos elevado, mais o nosso senso estético vai estar associado à matéria de uma forma grosseira. Quanto mais a gente se eleva, mais o nosso senso estético, ou seja, o senso do belo, né? O que a gente considera belo, vai se elevando, o padrão vai elevando, conforme a evolução moral de cada um. Entendeu?
O nosso senso estético, ele acompanha a evolução moral. Até a Joana de Ângeles fala, né, sobre isso no livro Ser Consciente mesmo. Ela fala dessa mudança que vai se operando, né, com a nossa evolução. Certo, pessoal? Ok? Faz sentido para vocês? Tranquilo. A Ana Espina colocou: os espíritos voltam do mesmo jeito? Só muda a carcaça? Se diz voltam para onde? Voltam para a matéria? Ou voltam para o plano espiritual? Seja para o plano espiritual, seja para cá, de lá para cá, né? É um processo contínuo, né? Existe um contínuo, né? Existe uma continuidade. Então a gente sai daqui para lá, né? Através da morte, há uma continuidade, não tem uma ruptura com como, quem nós somos, o que gostamos, as concepções que temos, existe um contínuo, né? Pode haver uma mudança lá no plano espiritual, como eu disse agora há pouco, né? Pode haver, a gente fica lá 30, 40 anos, por exemplo, pode ser que a gente vá melhorando as concepções, os gostos, né? É o desejável, né? É o que a gente espera. E aí pode ser que quando a gente volte para a matéria, a gente já está um pouco melhor do que na última encarnação. Deus abençoe, né? Que a gente venha melhor, né? Tá, pessoal? É o que se espera, mas é um contínuo. Daqui para lá, é um contínuo, né? Quando a gente vem de lá para cá, não é ruptura, né? Tá? A gente sempre vai ter daquilo que a gente cultiva, né? Tá? Ok, vamos lá? Vai refinando, né, Aparecida? É, então, vai refinando. Esse é o desejo, né, da espiritualidade para conosco, né? Ah, então, os espíritos que têm mais afinidade com a matéria e com a superficialidade, com a grosseria da matéria, né, com aquilo que é mais instintivo, mais primitivo, ele vai admirar o que a gente aqui admira também. Se nós nos caracterizarmos por um gosto assim, né? Então, os espíritos eles vão também ficar admirados, gostar das mesmas coisas que a gente. Agora, se são espíritos superiores, aí eles, né? Eles vão ficar admirados, mas pelo nosso primitivismo, né? De cair o queixo, né? O nosso primitivismo. Mas eles nos olham com compaixão, como olham para uma criança que está aprendendo ainda os primeiros rudimentos, né? E trabalham pela nossa melhoria, né, pessoal? Os bons espíritos trabalham pela nossa melhoria, né? Com todo amor, com todo devotamento, né? A Maria Helena colocou, Helena Maria colocou, se tiver vício de álcool lá, continua com vício? Sim. Se a pessoa tem vício de álcool aqui, lá no plano espiritual, continua com vício, tá? E vai ficar um bom tempo ainda tentando manter esse vício, mantendo esse vício, se aproximando de pessoas que mantêm esse vício. Sejam encarnados, sejam desencarnados, mas convivendo com grupos de pessoas que tenham similaridade de gosto, né? Assim como aqui, ele só vai mudar quando quiser mudar, quando desejar firmemente vencer esse vício. Como qualquer vício, tá, pessoal? Tá? Aí vai ter uma pergunta interessante aqui, né? 567. Costumam os espíritos imiscuir-se em nossos prazeres e ocupações? Né? Tem a ver até com o que a Helena Maria colocou lá, né? De certo modo, né? Costumam os espíritos imiscuir-se, participar, adentrar ali, né? Se colocar no meio, né? Dos nossos prazeres e ocupações? Essa pergunta é boa, né? Essa pergunta é boa. Né? Costumam os espíritos imiscuir-se em nossos prazeres e ocupações? O que que vocês acham, pessoal? Os espíritos, eles participam, eles se intrometem, eles entram
né? Nos nossos prazeres e nas nossas ocupações? Vamos ver a resposta? Os espíritos vulgares, como dizes, costumam. Ponto. Os espíritos vulgares, como dizes, costumam. Né? Aqueles que a gente estava falando, mais primitivos, viciosos, ou que se afinizam com o que a gente se afiniza. Com que certos grupos se afinizam aqui na Terra, eles se sentem atraídos, porque na Terra eles já gostavam daquilo. Aí continuam gostando, aí eles participam. Tá? Esses vos rodeiam constantemente e com frequência tomam parte muito ativa no que fazeis, de conformidade com suas naturezas. Tá? Ok. Então, o tipo de hábito que a gente cultiva vai dizer o tipo de energia que a gente vai irradiar, o tipo de sintonia que a gente vai criar, o tipo de espírito que a gente vai atrair. Né? Pelos nossos gostos, pelos nossos hábitos, pelas nossas atividades diárias ou noturnas, né? Que nos caracterizam o nível, o padrão vibratório, o nível evolutivo, né? Nós vamos atrair espíritos mais vulgares ou mais elevados, né? Que vão nos rodear constantemente, que vão participar dos nossos hábitos, da nossa convivência constantemente, que vão nos vampirizar em determinados casos, que vão sentir prazer junto conosco, dependendo da situação, que se comprazem com os mesmos hábitos que nós, tá? Então, aí um leque bastante amplo, né, para a gente analisar, né? Se a gente gosta de estudar, a gente vai atrair aqueles que gostam de estudar. Se a gente gosta de estudar coisas boas, como a gente está aqui agora, estudando uma coisa boa, a gente atrai aqueles que se aproveitam desse momento. Os nossos familiares queridos, nossos amigos no plano maior, aqueles que trabalham pelo bem na Terra, pelo equilíbrio do ser humano. Então, nós vamos atrair esses espíritos que nos amam e que participam desse nosso hábito, desse nosso momento, né? De estudo, descontração, alegria, né? Consciência, certo? Quando a gente pega um bom livro para ler, quando a gente pega uma boa palestra para assistir, um áudio para ouvir, uma música bonita que a gente está cantando, né? A gente está sempre criando sintonia, simpatia com aqueles que gostam dessas mesmas coisas. Tá? Quando a gente vai ajudar alguém, fazer a caridade, né? A gente sempre acaba chamando a atenção daqueles espíritos caridosos, amorosos, generosos. Tá? Se nós queremos a companhia dos bons espíritos, tornemo-nos bons por nossa vez. É assim que eles nos ensinam. Né? Se nós queremos a companhia dos espíritos sábios, tornemo-nos sábios por nossa vez. E a sintonia vai ser natural com os bons espíritos, com os espíritos sábios. Tá? É assim, né? Tá? Aí continua a resposta aqui, né? Cumpre assim aconteça, porque para serem os homens impelidos pelas diversas veredas da vida, necessário é que se lhes excitem ou moderem as paixões. Então, o mal já é o próprio remédio, né? Como assim, Alexandre? Não entendi. Se você está num nível mais baixo, vamos pensar, de gosto, né? Mais primitivo, mais materialista, tal, né?
você acaba manifestando uma energia que atrai espíritos que vibram nessa faixa, para que você sinta o impacto, né? E conviva com esse tipo de espíritos, para que você sofra os efeitos desse tipo de companhia constante. Porque se por um lado agrada a ambos, por outro lado, os espíritos de uma condição inferior pesam, de certo modo, sobre a nossa condição vibratória, sobre a nossa condição psíquica, sobre o nosso comportamento, sobre a nossa convivência. Por um lado, tem fatores de identificação entre nós e entre certos espíritos que gostamos da mesma coisa. Mas por outro lado, quando é um nível mais inferior, vamos dizer assim, a gente pode ter essa similitude de gostos, mas dependendo da faixa, a gente atrai espíritos que não estão bem no plano espiritual, espíritos que trazem certas patologias, né? Da emoção, do pensamento, até físicas, né? Do perispírito. Então, o mal, que seria a nossa permanência nessa faixa, acaba atraindo justamente aquilo que vai nos fazer repensar a nossa vida. Vocês estão entendendo? Então a gente atrai essa situação, sofre o reflexo dela, para a gente se sentir motivado a mudar o nosso padrão. Fala, puxa vida, ó, não tá dando certo o meu gosto, a minha vida, a minha estrutura de vida não tá legal. Não tá legal. Eu tô precisando melhorar, porque a coisa tá pesando, né? Vocês entenderam? Por isso que a resposta foi assim, né? Cumpre assim aconteça. Por quê? Para serem os homens impelidos pelas diversas veredas da vida, necessário é que se lhes excitem ou moderem as paixões. Né? Por um lado, a gente desenvolve, né? Mesmo em torno das paixões, a gente desenvolve certas habilidades, a gente conquista certas, né? Capacidades, mas também atrai problemas, como eu falei agora há pouco. Por um lado, gera uma identificação, mas por outro, pesa. A manutenção do nosso nível mais atrasado pesa sobre a nossa vida. Aí a gente se sente compelido a mudar de patamar. Certo? Ok? Então é assim, né? O mal se torna o próprio remédio, né? O remédio que nos faz curar, né? Gente, é assim para tudo, né? Para tudo que a gente imaginar, funciona assim, né? Enquanto a gente não se desenvolva, enquanto a gente não se aperfeiçoa, a gente se mantém num patamar mais inferior e aí a gente sofre os problemas de permanecer nesse patamar mais inferior, o que nos faz querer mudar de patamar. É assim que Deus vai nos mostrando o caminho, né? A pedagogia divina vai nos educando. É dessa forma. Vai nos modelando aí devagarzinho, né? Aí tem uma nota de Kardec, né? Com as coisas deste mundo, os espíritos se ocupam conforme o grau de elevação ou de inferioridade em que se achem, né? Como a gente já viu, né? Os espíritos superiores dispõem, sem dúvida, de faculdades de examiná-las nas suas mínimas particularidades, mas só o fazem na medida em que isso seja útil ao progresso. Os espíritos têm condição de perceber, de analisar as nossas obras, as nossas artes, com uma sabedoria, com um conhecimento extraordinário, porque eles têm essa clareza, eles têm essa capacidade. Mas eles não vão gastar o tempo deles com aquilo que ainda não demonstre um determinado valor que se aproveite, né? Então, para eles não haverá muito, muita utilidade em ficarem se detendo em coisas ainda vulgares, né? Vamos dizer assim, né? Ok? Unicamente os espíritos inferiores ligam a essas coisas uma importância relativa,
as reminiscências que ainda conservam e as ideias materiais que ainda não se extinguiram neles. Apenas os espíritos inferiores é que gostam das coisas mais grosseiras que a gente gostar aqui na Terra, né? O que faz sentido, né? Tá? Ok? Então vamos para a próxima pergunta, né? 568. Vamos lá? Os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem na erraticidade ou encarnados? Então vamos de novo, né? Os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem na erraticidade. Erraticidade é o período entre uma encarnação e outra, que passa no plano espiritual. A isso a gente dá o nome de erraticidade. Não tem a ver com erro, de errei, fiz errado, não. Erraticidade é o lugar onde estão os espíritos aguardando uma nova encarnação. Erraticidade é o plano espiritual em que as aves errantes, nós que somos as aves errantes, que não temos um pouso fixo ainda, a gente está hora aqui, hora a gente vai para lá, né? Nós estamos encarnados, depois nós vamos para o plano espiritual, depois nós voltamos para a matéria, depois vamos... Então nós somos espíritos errantes, ok? Nós, no futuro, nós vamos ter um pouso fixo, que será o plano superior, o plano espiritual. Por enquanto, nós ainda precisamos reencarnar durante, e durante muito tempo ainda precisaremos, né? Então, os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem na erraticidade, ou seja, no plano espiritual ou encarnados. E aí? Nos dois lados, encarnados, nas duas áreas, o Gustavo colocou. Né? O que vocês acham? Os espíritos, né? Eles, as missões, né? Os espíritos que têm missões a cumprir. Mas depende do que a gente chamar de missões, né? Todos nós, como eles mesmos dizem, né? Todos nós temos determinada missão, né? Umas mais amplas, outras menos amplas, né? Qualquer trabalhador tem uma missão a cumprir, né? Por mais singela que seja, né? Então tem trabalhos lá e tem trabalhos aqui, né? Então vamos ver o que Allan Kardec está querendo saber aí, né? Os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem na erraticidade ou encarnados? Vamos ver a resposta. Podem tê-las num e no outro estado, né? Quer dizer, lá no plano espiritual e na matéria. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação, não é? Então, dependendo da atividade que ele tem da missão dele, pode ser uma grande ocupação. Tanto no plano espiritual quanto encarnados, nós podemos ser úteis. Podemos ter atividades úteis, produtivas, ligadas a todas as áreas que a gente conhece. Tá? Dependendo só da nossa boa vontade, do nosso desejo de sermos úteis, né? Então nós vamos recebendo missões mais ou menos difíceis conforme a nossa capacidade, né? Seja aqui na matéria, seja no plano espiritual. Então a gente sempre vai poder ser útil, né? Onde estivermos, né? Basta que a gente tenha a boa vontade. Pergunta 569. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? Allan Kardec quer mais detalhes aí, né? Como é que são essas missões? Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? Né? Os espíritos que estão aí na erraticidade ou no plano espiritual, né? Como é que são essas missões dos espíritos? O que vocês acham, pessoal? Deixa eu tomar minha aguinha aqui. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? Né?
Vamos ver aqui a resposta. São tão variadas que é impossível fora descrevê-las. Já começou bem a resposta. Porque realmente, né? Deve ser tanta coisa que os espíritos podem fazer, seja no plano espiritual mesmo, seja nos ajudando aqui na matéria, né? Deve ser difícil mesmo. Aqui ele fala que é impossível descrevê-las, né? É por aí mesmo. São tão variadas que impossível fora descrevê-las. Muitas há mesmo que não podeis compreender. Tá vendo? Que tem coisa que eles não podem nem falar pra gente que a gente não entenderia. Porque se baseiam em coisas, em conhecimentos, em áreas que a gente nem faz ideia aqui na matéria. Então não adianta nem falar pra gente. Porque por espíritos ou por plano espiritual, a gente não pode pensar só naquilo que é mais próximo aqui da gente. Vamos pensar mais elevado lá, vamos pensar nos planos superiores lá. Nós não temos nem noção, né? Como dizem os espíritos, nós não temos nem linguagem para expressar. Porque os termos que nós usamos, garrafa, cadeira, mesa, são apropriados à nossa psicologia aqui, apropriados aos nossos cinco sentidos aqui. A gente entende disso por enquanto, né? Agora, nos planos superiores, nós não temos nem palavras. Os espíritos, às vezes, eles não conseguem nem dizer exatamente o que eles querem dizer, porque nós não criamos palavras ainda para o que eles querem dizer. Só para vocês verem o nível da coisa que é, né? Tá, pessoal? Só para vocês sentirem o nível da dificuldade, né? Com o tempo, com o tempo, logicamente, na Terra também iremos evoluindo, né? O nosso vocabulário, descobrindo palavras novas, coisas novas, né? Situações novas, que ainda não existem aqui, mas que com o tempo existirão, né? Então é assim que a gente vai progredindo, né? Aí continua aqui. Os espíritos executam as vontades de Deus, e não vos é dado penetrar-lhe todos os desígnios. Então, vamos pensar em espíritos mais elevados, né? Os espíritos executam as vontades de Deus. Por quê? Porque ele lembra que a gente já conversou sobre isso? Porque a gente vai evoluindo, a gente vai ampliando a consciência, a gente vai ampliando a condição de sentir, de amar, de compreender, de discernir. Todas as inteligências, todas as faculdades a gente vai desenvolvendo, todos os sentidos, né? Nós vamos desenvolvendo e vamos conseguindo sentir a Deus, vamos conseguindo compreender mais, né? Da vontade divina. Porque isso depende de uma sintonia que nós vamos tendo cada vez mais consciente, a sintonia com a consciência cósmica, entendeu? Todos nós estamos mergulhados em Deus, né? Mas nós precisamos nos tornar cada vez mais conscientes disso. Nós estamos mergulhados, mas dormentes, inconscientes dessa realidade. Então nós vamos descobrindo, despertando para essa sintonia consciente com Deus, né? Então, para nós penetrar, né, aqui fala, né? Os espíritos executam as vontades de Deus, e não vos é dado, vós que estáis num plano inferior, não vos é dado penetrar-lhe todos os desígnios. Mas aqui eles estão fazendo uma distinção entre os espíritos superiores que executam as vontades de Deus. Mas vós, né? Vocês que estão aí num plano mais precário, não vos é dado penetrar todos os desígnios. Mas com o tempo nós vamos ampliando a condição, né? De vermos, de sentirmos, de compreendermos, como já foi dito bem no começo do Livro dos Espíritos, né?
Que ainda nos falta um sentido para isso. Que ainda nos falta um sentido, mas quer dizer que nós temos possibilidade de adquirir esse sentido para ver, né, para compreender Deus de uma forma mais plena, né? Desculpa, pessoal. Mas com o tempo a gente vai melhorando a nossa condição, né? Com a evolução, com esforço, né? Aí tem uma nota de Kardec, vamos lá? As missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem. É um pensamento de Kardec, tá? A conclusão de Kardec aqui sobre a pergunta e resposta anterior, né? As missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem, tá? Os espíritos de luz, tá? Quer como espíritos, quer como homens, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, tá? Os bons espíritos, né? Dos povos, progresso da humanidade, dos povos, dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, e de velar pela execução de determinadas coisas, sempre visando o progresso da humanidade, sempre visando a melhoria. Eles têm um plano para o planeta, um plano para as civilizações. Eles planejam a coisa, né, milênios antes. Nós estamos seguindo o planejamento, embora tenhamos o nosso livre-arbítrio, inclusive a coletividade, a consciência coletiva tem o seu livre-arbítrio, né? Mas certamente nós vamos seguindo o planejamento, porque eles vão nos fazendo melhorar, seja pelo amor, seja pela dor, né? Vão nos fazendo melhorar, seja pela suavidade, né? Seja pelos momentos mais difíceis, né? Ok? Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais, ou inteiramente locais, como sejam assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se constituíram guias e protetores. Olha como é amplo, né? Como são amplas, né, as missões, olha como são variadas as missões. Tá? Pode ter missões de caráter coletivo, de caráter individual, institucional, né, uma classe de pessoas. Tá? Por exemplo, no livro No Mundo Maior, a gente vê ali a referência a espíritos que ajudam a socorrer os pacientes psiquiátricos, né? A prevenção para que não se agravem os problemas emocionais, né? Para que caminhe para a alienação mental, por exemplo. Então tem uma classe de espíritos que trabalham nesse sentido, especificamente para socorrer a mente humana, para que não desçam ao desequilíbrio extremo da loucura, né? Da alienação, certo? Estão perguntando aí se tem espíritos bipolares? Tem. Bipolares, depressivos, ansiosos, alienados, esquizofrênico, tem. Tem tudo o que tem aqui, tem no plano espiritual. Certo? Porque a pessoa desencarna aqui com determinados problemas, que dependendo do caso, ela pode continuar tendo reflexos ainda no plano espiritual. Tá? Aí continuando a resposta, o comentário de Kardec aqui, né? Então, os espíritos, né, que trabalham pelos enfermos, agonizantes, aflitos, velar por aqueles de quem se constituíram guias e protetores, né? Dirigi-los, dando-lhes conselhos ou inspirando-lhes bons pensamentos.
Pode dizer-se que há tantos gêneros de missões quantas as espécies de interesses a resguardar, assim no mundo físico como no moral. O espírito se adianta conforme a maneira por que desempenha a sua tarefa. Gente, é a mesma coisa, né? Tanto lá quanto aqui, existem interesses de socorro, existem interesses de melhoria para determinados grupos, né? Para determinadas situações humanas. Você tem aqui pessoas que se agrupam para socorrer os animais, para socorrer as matas, para ajudar os habitantes, os moradores de rua, lá no plano espiritual, da mesma forma. Da mesma forma, tá? Ok? Onde há necessidade, há soluções, há propostas de trabalho, de missões, né? E há aqueles que querem ajudar nesses trabalhos, né? O espírito se adianta conforme a maneira por que desempenha a sua tarefa, certo? Então, como é que a gente vai se adiantar? É justamente trabalhando nessas várias tarefas que a gente se voluntarie, que a gente venha a fazer parte, tá? À medida que a gente vai se empenhando, que a gente vai ajudando, nós vamos aprendendo e vamos melhorando. Quem serve, prossegue. Até uma mensagem de Emmanuel. Se colocar aí, vocês vão achar aí no Google. Quem serve, prossegue. É de um dos livrinhos do Emmanuel de estudo do Evangelho, né? Dizendo que aquele que serve, aquele que aprende a servir, esse prossegue, esse avança. Quem é sempre servido vai mais devagar, mas quem serve avança, né? Porque aprende. A melhor forma da gente aprender é fazendo, é trabalhando, é ajudando, não é? É gostoso isso, né? Quem é sempre servido muitas vezes não aprende a fazer, não é assim? A gente é sempre servido, a gente não sabe como é que faz, né? Porque a gente aprende a receber sempre, a gente não sabe como é que faz. Mas quando a gente começa a servir, aí a gente vai aprendendo a fazer. Seja uma comida, seja um artefato, seja qualquer coisa aqui, né? É o crescimento, né, Márcia? Exatamente. Certo? Então, acabamos por hoje. Nossa, acabou cedo. Hoje eu fui vapt-vupt. Acabou cedo hoje. Hoje eu falei pouco. Hoje eu tagarelei pouco. Mas tá bom, né, pessoal? Aí vocês descansam também. Eu também descanso. Vou mais cedo para casa. Deixa eu só ajeitar aqui, tá? E aí amanhã a gente continua, né? Amanhã a gente vai estar junto aí. Amanhã a gente tem os mensageiros de André Luiz, às 20 horas, né? Então, muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Passou rápido, né? E eu acho que acelerei um pouco mais aqui também. Ok, né? Então tá bom. Então vamos fazer nossa prece, pessoal, e vamos finalizar, né? Agradecendo ao nosso Mestre Jesus por mais um estudo, agradecendo pela proteção que tivemos, que temos sempre, Senhor, porque sabemos sermos acompanhados por aqueles que velam por nós, aqueles que nos protegem, nos guiam, nos intuem, mas que precisam que nós nos abramos a essa ajuda e queiramos do fundo do nosso ser a melhoria de fato, o crescimento, o aprendizado, a mudança dos nossos pensamentos, atos, sentimentos, mas que todos nós possamos, em mais uma noite que temos pela frente, nos prepararmos convenientemente, orarmos, lermos
e decidimos estar na companhia dos bons espíritos. Para ao desprendermos do nosso corpo, seguimos tranquilos e felizes ao lado daqueles que nos amam na vida espiritual, para estudarmos, para nos tratarmos, para auxiliarmos e sermos auxiliados. Que a tua luz, Senhor, nos ilumine os nossos passos a cada dia mais e mais. Que assim seja. Ok, pessoal, então finalizamos, tá? Fiquem com Deus. Obrigado pela presença, pelo carinho de todos. Aí amanhã a gente tá junto aí, às 20 horas, tá? Um abração, até mais.